Meus amigos, estão acontecendo alguns movimentos muito estranhos na América do Sul e que nós não podemos tomar esses movimentos pelas aparências, sob pena de sermos enganados. Estou me referindo a quê? Vocês estão notando os últimos acontecimentos diplomáticos ocorridos nas relações, por exemplo, de Brasil e Nicarágua. Todos sabem, estão carecas de saber, das relações amicíssimas entre o Lula e o Daniel Ortega, aquele que vem prejudicando o povo da Nicarágua há muitos anos, desde a tal da Revolução Sandinista, onde ele inclusive com apoio da esquerda da Igreja Católica, este Daniel Ortega e tudo mais, apoio, solidariedade de Lula, naquela época que era um quase nada, mas já era um agitador. O Daniel Ortega vem se impondo lá, ele e a sua senhora, a Janja de lá, ao povo da Nicarágua. Veja, a cada semana o noticiário é sacudido com pelo menos parte da perseguição que o Daniel Ortega faz lá contra, por exemplo, católicos, leigos católicos e também membros do clero. São padres, são freiras, são bispos presos, expulsos da Nicarágua. Já há alguns anos, inclusive, as procissões religiosas católicas, nas épocas de praxe, são proibidas por aquele facínora da Nicarágua. O Francisco assiste a tudo isso de forma muito contida e às vezes também, ou quase sempre, de maneira muito disfarçada. Vamos lá. Dizem, porque ninguém viu, ninguém sabe, que o Francisco, o Bergoglio, pediu o apoio à intervenção de Lula junto ao Daniel Ortega, da Nicarágua, para que Lula tentasse convencer o Daniel Ortega de perseguir menos aos membros do clero católico lá e tudo mais, e que o Pope Francis teria incumbido o seu amicíssimo, o seu irmão Lula, a conversar com o seu outro irmão, o Daniel Ortega. São todos os três irmãos, né? Irmãos de credo, mas não do católico, do credo ideológico, que vocês sabem, né? O Deus aí é o Marx. E que o Lula teria... Tudo isso é narrativa, viu? Alto lá. Eu comecei dizendo no vídeo que não devemos correr o risco de nos enganarmos. Eles querem nos passar por trouxas. E que o Lula teria, então, seguindo ao pedido inegável, irrecusável, o pedido do Francisco, o Lula teria tentado convencer o Daniel Ortega de deixar um pouco os católicos em paz, soltar alguns bispos e padres e freiras, etc. E que por isso... isto teria gerado grande fúria no Daniel Ortega, a ponto de o Daniel Ortega, vejam que história da carochinha, haver por esse motivo expulsado o embaixador do Brasil lá na Nicarágua. Ato contínuo, Lula teria também expulsado a embaixadora da Nicarágua no Brasil. Olha que coisa. Estaria então, na narrativa oficial, instalada uma grande crise e um rompimento entre Daniel Ortega e Lula. Vejam que coisa insana! O Daniel Ortega teria ficado possesso com Lula apenas porque Lula teria tentado convencê-lo a libertar padres. E aí começaram essa agressão mútua do ponto de vista diplomático. Um expulsa embaixador daqui, outro expulsa embaixador de lá. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam nisso? Verdadeiramente nós devíamos acreditar nisso? Reparem bem, eu comecei dizendo no vídeo que estão acontecendo coisas estranhíssimas
na América do Sul, inclusive nessas autocracias da América do Sul. Minha opinião, minha análise é de que esse rompimento é um falso rompimento entre Daniel Ortega e Lula. Por que estou dizendo isso? Esse falso rompimento, como daqui a pouco também vocês poderão notar um falso rompimento entre Lula e Maduro, estão pavimentando essa falsa aparência, porque está com um cheiro forte de que essas autocracias da América do Sul, muito amigas do Lula, estão preparando o terreno para o recrudescimento. O que é isso? Eles vão aprofundar o autoritarismo, primeiro o autoritarismo interno, e estão preparando também o terreno para se hermanarem ainda mais, juntinhos da Silva, todos eles. Porque não é crível que uma amizade tão profunda entre Lula e Daniel Ortega se rompesse porque Lula estaria tentando cumprir um desejo, uma missão que o Pope Francis lhe deu para libertar católicos. Primeiro que o Pope Francis não é um tonto. Ele sabe que não adianta. O seu amigo Daniel Ortega não libertará nenhum católico, não quer as pazes com a Igreja Católica. Alguns dizem até que, bom, eu vou ficar quieto. Daqui eu não posso falar. Mas, muita atenção. Nós temos que ter, principalmente porque esse epicentro chamado Venezuela, de um grande terremoto político que pode acontecer no meio político da América do Sul e até de outros cantões, a partir da Venezuela, para evitar isso, em prejuízo, que seria prejuízo deles, eles estão agora no modo fingimento total. É a diplomacia do fingimento. É a diplomacia do fingimento. Autocratas, líderes de regimes, eles que têm um ponto de vista muito parecido, eles nunca romperiam por conta de uma bobagem como essa. Muita atenção. Então eu vejo essa política do fingimento do ponto de vista da diplomacia nesse momento. Aí aqui tem um Correio Brasiliense, Mauro Vieira, que é o ministro das Relações Exteriores fantoche do governo Lula, porque o verdadeiro ministro das Relações Exteriores é o Celso Amorim. Mauro Vieira recebe no Itamaraty o embaixador expulso da Nicarágua, diz aqui o Correio Brasiliense. O Breno Dias da Costa foi expulso pelo democrador Daniel Ortega após não comparecer por orientação de Lula à celebração oficial na Nicarágua e tal. Olha, numa palavra, eles destruíram a diplomacia brasileira. Algo que foi uma credibilidade que nossa diplomacia tinha construído a duras penas e com muito trabalho ao longo de décadas. E eles destruíram. Começaram no Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, e agora no Lula 3 eles estão jogando a pá de cal sobre a nossa diplomacia. Nós não somos mais um anão diplomático, como eu já disse uma vez às autoridades de Israel. Hoje o Brasil é uma lesma diplomática. Deixem aí o seu like, comentários, por favor, comentários inteligentes, moderados. Inscreva-se e considere também se inscrever como membro do canal.